Queridos, eu quero ler hoje um texto que está lá no livro de Gênesis, capítulo de número 22. Eu quero ler dos versos 1 até o verso de número 19. Diz assim a palavra de Deus: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, ou em outras traduções diz como uma oferta queimada ao Senhor, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou o seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e lhe disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar de crenças limitantes? Esse é um termo da psicologia. Crenças limitantes. As crenças limitantes são visões equivocadas da realidade que muitas vezes são enxergadas como uma verdade absoluta. E o comportamento de uma pessoa passa a girar em função dessa crença limitante. Quer ver uma coisa? Eu nunca vou ser feliz na minha vida afetiva. Isso é uma crença limitante. É uma crença que te limita. É uma crença que diz que você nunca vai chegar em determinado lugar. Eu nunca vou dirigir. Essa é uma crença limitante. Eu nunca vou me dar bem na vida. É tarde demais para eu fazer tal coisa. O que mais que a gente pode citar aqui como crença limitante? Eu nunca isso. Eu não consigo fazer isso. Eu nunca vou tocar um instrumento. Eu nunca vou conseguir tocar um instrumento.
Eu nunca vou ser feliz, eu nasci para me dar mal. Eu nunca vou conseguir viver uma vida financeira estabilizada. Então a psicologia, ela... Oi? Eu não me sinto filho de Deus. São crenças que nos limitam, que fazem a gente se colocar num nível inferior. E muitas vezes essas crenças estão tão arraigadas na vida de uma pessoa que é necessário uma terapia. É necessário terapia, é necessário ir para sessões de psicoterapia para que ela possa ser curada dessas crenças limitantes. Na Bíblia existem alguns exemplos de crenças limitantes na vida de algumas personagens das Escrituras. Gideão é um exemplo clássico. Quando o anjo se apresenta e diz: eu te escolhi para você livrar Israel da mão dos seus opressores, o que ele vai dizer? Ai, meu Deus, né? Eu sou da menor tribo de Israel. E dessa tribo eu sou o menor de todos. Quem sou eu para ir tirar a midianita, livrar Israel da mão dos midianitas? O Gideão estava lá, escondido, malhando o seu trigo num lugar escondido. Por quê? Porque ele estava com a sua autoestima lá no chão. Quem sou eu? Um outro exemplo clássico de crença limitante na Bíblia é Moisés. Moisés, quando é chamado por Deus, quando a gente lê os capítulos 3 de Êxodo e 4, quando Deus aparece para ele, o que é que ele diz? Quem sou eu para livrar o povo de Israel? Quem sou eu? E qual é a resposta de Deus? Eu vou estar contigo. Você pode, porque eu vou estar junto com você. Aí Moisés, numa outra desculpa, eu não sei falar. Eu não sou eloquente e nunca fui eloquente, eu não sei falar. E aí, o que é que Deus diz? Ele fala aí, eu sou pesado de boca e sou pesado de língua. E Deus fala, não diga isso, porque a quem eu te enviar, você vai falar. E aí ele continua insistindo e Deus, tá bom, eu vou levantar o teu irmão, então Arão, ele sabe falar e ele vai falar do teu lugar. Aí qual é o próximo desculpa de Moisés? Ninguém vai acreditar em mim. E aí Deus diz, coloca a mão no peito, e aí a mão fica leprosa. Então os meus sinais irão junto com você. E ele vai dizer, ninguém acredita em mim. O que ele diz depois? Diz, Senhor, envia qualquer outro, menos eu. E aí é a vez que Deus fica bravo com ele. Aí Deus se indigna com ele. E ele é meio que coagido a aceitar aquela missão. Porque não tem como argumentar com Deus, né? Não tem como argumentar com Deus. Então é um exemplo, outro exemplo de crenças limitantes. E eu queria te perguntar, você consegue identificar na tua vida alguma crença limitante? Agora deixa eu te perguntar, eu não sei dirigir, eu nunca vou ser feliz na minha vida afetiva, eu nunca vou alcançar isso. Deixa eu te dizer uma coisa, foi Deus que te disse isso? Foi Deus que falou isso para você, que você nunca vai conseguir? Foi Deus que falou para você que não vai dar certo? Foi Deus que te disse que você não sabe falar? Foi Deus que te disse que você não pode chegar a determinado lugar? Foi Deus que falou para você que tal sonho não pode ser alcançado? Foi Deus que falou isso para você? Se não foi, então você pode. É possível alcançar. E é por isso que Jesus fala que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Em Mateus, a gente vê um exemplo de Jesus amaldiçoando, digamos assim, uma figueira. E os discípulos passam por lá e viram que aquele negócio tinha secado muito rápido. E eles falam, mestre, a figueira que você amaldiçoou secou rápido demais. E Jesus diz para ele, vocês têm a mesma autoridade. Porque se vocês tiverem fé, vocês vão dizer para um monte, para ele se transportar de um lugar para o outro, e vai acontecer isso. E tudo o que pedires em oração crendo, vocês receberão. Ou seja, nós temos muitas limitações na nossa vida, porque nós temos crenças tão arraigadas,
que nós colocamos limitações até no poder de Deus sobre a nossa vida. Se eu te perguntar, por exemplo, Deus usou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Então, esse tipo de pergunta, por exemplo, se Deus viesse para mim e dissesse que quer me usar de uma forma muito grande, a gente até pode acreditar que isso acontece na vida de outras pessoas, mas na minha não. A gente até consegue acreditar que Deus faz coisas grandes usando outros, mas se você parar para pensar na sua própria vida, você tem expectativas de coisas grandes que podem acontecer, ou de sonhos grandes que você tem que podem se tornar realidade? Aí é outra coisa. Comigo eu não acredito muito, não. Eu acredito que Deus pode fazer na vida de Samuel. Samuel fala bem, se expressa, ele é Cláudia, né? Mas eu não, né? Então, nós somos cheios de crenças limitantes. E a gente passa a olhar para o futuro sem esperanças, passamos a olhar para o futuro cheio de limitações, achando que estamos fadados ao sofrimento, à solidão e a tantas outras coisas. Então, uma das coisas que a gente precisa tirar do nosso vocabulário é esse não posso, não vai dar certo, não vou conseguir, não existe. Por que eu estou falando por isso? Porque Abraão, ele passou por vários testes de Deus na sua vida, e nós não encontramos em Abraão nenhuma crença limitante. Tudo o que Deus falou para ele que iria fazer, ele creu que Deus iria fazer e Deus fez. Abraão, ele é um desses personagens da Bíblia que não tinha crenças limitantes, que não foi guiado por esse tipo de crenças. Mesmo sem conhecer esse conceito, porque isso é uma coisa recente, mesmo sem conhecer isso, ele não permitiu que as circunstâncias viessem a limitar ele. Ele não permitiu que as provas e os testes que ele passou, a Bíblia judaica diz que Deus testou Abraão. Não usa o termo prova, Deus fez um teste com Abraão, mais uma vez. E Abraão não permitiu que as circunstâncias da sua vida, que as provas e os testes viessem a colocar limitações na sua mente, nem naquilo que Deus poderia fazer e fez na vida dele. Por isso ele é conhecido como o pai da fé. Ele é conhecido como aquele que creu contra a esperança. É o que o Novo Testamento diz sobre ele. Ele creu contra a esperança. Quando não tinha nenhuma evidência, ele continuou crendo. Quando as circunstâncias eram contrárias e adversas, ele não permitiu que a mente derrotada, lamentada, murmuradora entrasse no coração dele. Mas veja bem o meu caso. Ele não é o tipo de pessoa que permitiu esse tipo de mentalidade na sua vida. A vida de Abraão é muito interessante. Por isso ele é uma referência de fé nas Escrituras. Uma fé que nós devemos seguir. Por isso o nome dele está na galeria de Hebreus 11, dos heróis da fé das Escrituras Sagradas. Agora, quais são os testes que Abraão passou na sua vida diante de Deus? Quando a gente lê a história de Abraão, nós vamos perceber Gênesis 12, quando Deus o chama: Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, isso com 75 anos de idade, e vai para uma terra que eu vou mostrar para você. E o Novo Testamento diz que Abraão partiu sem saber para onde ia. Se fosse a gente aqui, o que a gente ia querer? Uma ficha primeiro, para onde eu vou? O que tem nesse lugar? Vai ter como eu criar os meus filhos lá? Tem água? Tem poços? Tem grama para os meus animais? A gente ia pedir uma ficha para Deus, né? Mas o texto do Novo Testamento diz que Abraão só obedeceu. Diz que ele partiu para um lugar sem saber para onde ele estava indo. Abraão também vai passar por um outro teste na sua vida, que é o teste do tempo e o teste da espera. Ele recebe a promessa de Deus de que teria um filho. E Abraão já tinha 75 anos de idade, a sua esposa era estéril e eles já eram idosos. E Abraão esperou quanto tempo para que esse filho nascesse? 24 ou 25 anos
para o nascimento do seu filho Isaque. Quantos de nós aguentaríamos uma espera de 24 ou 25 anos e continuaria crendo contra a esperança, cada dia ficando mais idoso e sabendo que sua esposa era estéril, cada dia com evidências, com circunstâncias mais contrárias, e ele continuou firme na fé e crendo em Deus. E agora Abraão, ele vai passar pelo pior teste, o teste mais severo de todos, que é o teste de ter que sacrificar o seu filho. Colocar o seu filho, uma outra tradução fala de fazer uma oferta queimada. Ia matar e queimar o seu filho em holocausto a Deus. Um filho que ele esperou tanto tempo, que foi fruto de um milagre, agora Deus o pede em holocausto. E esse filho, o sacrifício desse filho, ele não significa apenas a perda de um filho, mas a perda de um sonho, a perda a renúncia de um sonho, a renúncia de projetos pessoais na vida dele, é a renúncia de tantas outras coisas, o que significava a perda desse filho. Então, gente, mas Abraão não é um caso único, ele não é um caso isolado na Bíblia, mas ele é um modelo, tá? Abraão nos serve de modelo sobre como que Deus lida com aqueles que se dispõem a lhe obedecer radicalmente. E muitas vezes sem questionar. Porque a gente confia na soberania e no caráter de Deus. Ele é um modelo para aqueles que se dispõem a seguir e a obedecer a Deus a qualquer preço. E vocês acham que nós passamos por testes também da nossa fé ou não? O que vocês acham? Nós somos testados com a nossa fé? Como que a gente pode ser testado com a nossa fé? Tiago diz que a gente deve ficar feliz quando passar por todo tipo de provações. O Tiaguinho é meio louco, não é? Será que nós passamos por provas da nossa fé? Vocês conseguem me dar alguns exemplos disso? A saúde muitas vezes prova a nossa fé, né? Problemas com a nossa saúde. Faz um teste da nossa fé. Viver em honestidade. Integridade. Você está lá fazendo o teu imposto de renda e você escolhe não mentir no teu imposto de renda. Você escolhe ser íntegro com o troco que você recebe. Você resolve ser íntegro, dar a César o que é de César. Esse é um teste da nossa fé. Nossa fé é testada dessa forma também. Quando você precisa mentir e você resolve dizer assim, não vou mentir não tenho parte com isso não. Você é tentado a não buscar Deus, a ter tempo com Deus. Tentado você cria esse vácuo na tua vida com Deus. Nós somos testados de várias formas, a vida nos testa. E pequenos testes maiores, mas a nossa integridade, a nossa fidelidade a Deus, ela é testada nesse mundo que a gente vive. Você viver, às vezes, com integridade, num ambiente de mentiras, num ambiente de sujo, de palavrões, num ambiente de desonestidade, você ser tentado a ser íntegro e fiel diante de Deus. Você ser uma testemunha da tua fé. Você não ter vergonha de dizer eu sou um cristão e eu creio em Jesus Cristo. A nossa fé é testada muitas vezes. E a gente consegue perceber a fé de Abraão na sua vida de obediência a Deus. Abraão tinha uma fé que era inquestionável, ele não questionava Deus. Nós percebemos vários outros personagens que quando recebiam uma ordem da parte de Deus, eles tentavam negociar alguma coisa. Tentavam questionar, negociar, mas se é assim, por que está acontecendo isso então? E Abraão não tinha esse tipo de comportamento. Sabe uma coisa interessante em Abraão? Ele sabia obedecer ordens. Abraão era um homem que sabia obedecer ordens. Toda vez que Deus falava a Abraão, ele dizia, eis-me aqui. Estou aqui, Senhor. Ele tinha um coração muito submisso a Deus. Ele tinha um coração, para Abraão, a fé não é uma coisa abstrata. Simplesmente crer em alguma coisa. Fé é algo que se coloca em prática. E Deus, quando chama Abraão,
ele diz: eu estou aqui. Ele já havia renunciado terras, parentes e tantas outras coisas. Agora, ele é testado a renunciar ao seu filho, e o pior, pelas próprias mãos. Pelas próprias mãos. Tem uma frase do reverendo Martin Luther King, que eu acho muito interessante. Para quem não conhece, o Martin Luther King foi um pastor batista nos Estados Unidos que morreu na final da década de 70, 60, se eu não estou enganado. Acho que foi em 69 que ele morreu. E ele lutou contra o racismo. Ele foi uma figura muito forte na luta contra o racismo na sua época. E tem uma frase dele que diz o seguinte: eu já segurei muitas coisas em minhas mãos e eu perdi todas. Mas tudo que eu entreguei nas mãos de Deus eu ainda possuo. Eu já segurei muitas coisas nas minhas mãos e eu perdi todas elas. Ele fala isso numa de suas biografias. Mas tudo que eu entreguei nas mãos de Deus eu ainda possuo. Você não perde nada daquilo que você renuncia para Deus. Você não sai perdendo. Então a vida cristã, queridos, é uma vida de renúncias também. Você sabia que Jesus diz assim: quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Você não está apto para ser um discípulo de Jesus Cristo se você não estiver também disposto a fazer renúncias na sua vida. E Deus pede muitas vezes que a gente deixe algumas coisas para trás. Deus nos pede muito. A gente já viu pessoas em que Deus diz para renunciar a um namoro, pessoas que Deus fala para renunciar a uma profissão, para segui-lo. Eu lembro de um casal que eu conheci, eu preguei num culto de uma igreja uma vez, isso faz alguns anos. E assim, gente, eu fui muito duro na época falando contra o pecado. Deus me deu uma palavra para falar contra o pecado. E o pastor até ficou chateado depois, porque o cara veio dar pau nas minhas ovelhas aqui. Mas depois dessa pregação, esse casal me colocou no carro e me levou até uma locadora de vídeo que eles tinham. E era uma locadora de vídeos pornográficos na época. E eles falaram: pastor, eu não posso largar isso aqui, porque isso aqui é o sustento da minha família. Então nós vamos ficar sem o nosso sustento se a gente renunciar ao nosso trabalho. E pelo que eu sei, continuaram. Por medo da renúncia. Então tem comportamentos que Deus vai exigir renúncia. E deixa eu te dizer uma coisa. Não é um pedido de Deus carinhoso. É uma ordem. Quem não estiver pronto para renunciar tudo quanto tem, não está apto, não está pronto para ser um dos meus discípulos. Nós, enquanto cristãos, precisamos estar prontos a renunciar, até mesmo a própria vida, a tudo quanto tem. Em Mateus capítulo 19, tem um jovem muito rico que quer seguir Jesus. E mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E aí, obedece teu pai, a tua mãe, tal. Senhor, eu estou fazendo tudo isso já. E o que Jesus diz? Pega todos os bens que você tem, entrega aos pobres, e depois vem e me segue. Opa, aí já é demais, né? Aí você está pedindo muito para mim. E a Bíblia diz que ele foi embora triste, porque ele era dono de muitos bens. Porque ele não estava disposto ainda a renunciar por conta de Jesus Cristo. Gente, tem muito crente hoje querendo seguir a Deus do seu jeito. Acha que pode seguir a Jesus do seu jeito, carregando penduricalhos, carregando pecados, carregando coisas que desagradam a Deus, achando que está bom, que Ele aceita, que Jesus é meu amigo, que Ele me compreende, que não tem problema levar isso comigo na minha vida. E o Evangelho, ele tem muitas vezes uma palavra extremamente radical para os crentes. Quem não estiver disposto a carregar a sua cruz e morrer por minha causa, também não está apto a ser meu discípulo. O Evangelho, gente, é uma palavra radical para a nossa vida. O Evangelho de Jesus Cristo é radical. Estão pregando hoje um evangelho manco, que só fala da graça, da bondade, do amor, do perdão. Isso tudo é verdade. Mas o evangelho de Jesus Cristo também é um evangelho que exige renúncias. Exige o abandono de práticas que são pecaminosas e às vezes outras que nem são pecaminosas,
mas Deus tem um outro plano para a vida daquela pessoa. Então exige seguir a Jesus. Nós não seguimos a Jesus do nosso jeito. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Nós não estamos fazendo um favor para Jesus em segui-lo. Jesus não está dizendo assim, por favor, me siga. Ele não está com a autoestima dele baixa. Ele não está assim procurando o nosso amor desesperadamente. Ele não está buscando os nossos aplausos. Ele não está buscando a nossa aprovação. Somos nós que precisamos de Jesus. Somos nós que precisamos dele. E nós precisamos nos submeter aos critérios dele para sermos discípulos dele. Nós não seguimos ele do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha que é melhor, como muitos têm feito por aí. São de acordo com as suas regras. E Deus não abre mão de obediência, gente. Deus não abre mão de uma vida de obediência. Quando Jesus voltar, a Bíblia fala que muitos vão estar diante dele, e ele vai dizer, eu nem conheço vocês, por conta da vida de desobediência que vocês viveram. Então isso é um alerta muito sério para a gente. Uma outra questão aqui, que a fé de Abraão, gente, ela é vista, ela é percebida aqui no texto, através das declarações que ele faz. Ele faz umas declarações muito interessantes, e ele também verbaliza algumas coisas muito interessantes aqui. O que é que ele diz para os seus empregados antes de subir a montanha com Isaac? Nós vamos adorar a Deus e vamos voltar. Nós vamos adorar a Deus e voltaremos. Pô, ele não está indo sacrificar o filho? Não está indo matar o filho dele lá? Ele diz assim, nós vamos sacrificar e vamos voltar. E aí quando ele é perguntado, quando ele recebe a pergunta de Isaac, meu pai, onde está o cordeiro? O que ele fala? Deus proverá, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Notem que ele está olhando para o futuro e dizendo assim, Deus proverá. Ele está dizendo, Deus vai intervir de alguma forma. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Deus de alguma forma vai intervir e nós vamos voltar depois de ter adorado a Deus. Hebreus 11, 25 diz que Abraão, ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Por isso ele não negou o seu filho. Ele creu que Deus era poderoso para restituir esse filho. Até porque ele tinha promessas da parte de Deus, de que através de Isaac, muitas nações seriam abençoadas. A descendência dele seria como a areia do mar, seria muito grande essa descendência. Então, de alguma forma, ele está subindo aquela montanha para sacrificar o seu filho e dizendo, eu não sei o que vai acontecer, mas Deus vai intervir. Na hora certa, Deus vai intervir. Gente, é assim com a nossa vida. Muitas vezes sem perspectivas, com as circunstâncias todas ao contrário, nós olhamos para frente e a gente pode dizer, ele vai intervir. No momento certo, ele vai intervir. Nessa semana, lendo um devocional chamado Mananciais no Deserto, tem uma meditação muito interessante, em que o autor menciona 3 estágios da nossa fé. O primeiro estágio é quando nós cremos em Deus, quando as circunstâncias estão favoráveis. Quando você tem provisão, quando você tem saúde, quando você tem a tua casa, quando está tudo redondinho. Esse é o primeiro estágio da nossa fé. Aí a gente crê em Deus, e Deus é bom, e louvado seja o nome do Senhor. O segundo estágio da nossa fé é quando nós continuamos crentes, firmes e crendo em Deus, quando a gente não vê nada. Quando você ora e não tem respostas, quando você clama e não vê nada acontecendo, tudo parado. Você ora, não acontece nada, não vem a cura, não vem a provisão, não vem nada. E você continua crendo em Deus. Esse é o segundo estágio da tua fé. O terceiro estágio da fé, de uma fé madura, é quando você continua crendo e firme em Deus quando tudo está ao contrário. Quando os ventos estão contrários. Quando você ora por provisão, fica mais pobre ainda. Quando você ora por saúde, fica mais doente ainda. Quando você ora por um livramento e a coisa piora. Esse é o estágio da nossa fé mais maduro, em que a gente não precisa de evidências, que a gente não precisa de sinais,
mas que a gente continua crendo em Deus e na fidelidade de Deus e de que na hora certa Ele vai intervir e Ele vai chegar. Esse é o estágio, e por isso Deus vai... Gustavo, muito alto aqui. Por isso Deus, Ele intervém. Nós precisamos crer que Deus intervém na nossa vida, gente. Que na hora certa Deus vai intervir. Posso ouvir um amém aí? Amém. De alguma forma ele creu que Deus iria intervir e que os dois desceriam aquela montanha. E olha só, Abraão ele crê em Deus sem ter Bíblia, ele crê em Deus sem ter o Novo Testamento, ele crê em Deus sem ter o Espírito Santo, ele crê em Deus sem tudo que a gente tem hoje, sem a igreja, ele crê em Deus sem ter um grupo para orar junto com ele crê em Deus sem ter ninguém para pedir oração, ele crê em Deus sem ter desperta Débora, ele simplesmente creu no caráter daquele que havia lhe dado uma palavra. E eu fico pensando, como é que nós nos comportamos muitas vezes nos dias dos testes? Como é que nós nos comportamos e qual é a nossa reação no dia das provações? Como que é a nossa reação quando os ventos estão contrários? E aí a gente vai entendendo que o caminho do discipulado com Jesus é um caminho de crer sem evidências. Crer quando não está acontecendo nada, quando não tem provisão, quando estamos doentes, quando as coisas não estão bem. Mas eu continuo crendo em Deus e firme com a minha fé nele. Esse é o estágio em que muitas pessoas abandonam a sua fé. Muitas pessoas se decepcionam com Deus, porque se dizem abandonadas por Deus. Esse é o estágio em que muitas pessoas abandonam a vida da igreja, a vida de corpo, porque as lutas são tão intensas e elas se sentem tão abandonadas que elas não conseguem crer e andar com Jesus apesar das adversidades que vêm sobre a vida. Eu cansei de ver gente dizendo que está decepcionada com Deus. Está decepcionado com Deus. Às vezes ali, quase na hora de Deus intervir, ele age por conta própria e perde uma bênção que ele poderia estar recebendo da parte de Deus. E a terceira evidência da fé de Abraão, e é a última, é quando ele crê que Deus vai prover na sua vida, que Deus há de intervir. Mesmo sem ele estar vendo nada, mesmo sem ele não estar entendendo. Gente, muitas vezes nós não vamos entender o que Deus está fazendo. Muitas vezes na nossa vida nós não vamos entender o que Deus está fazendo em nós, nem através de nós. Isso é comum de acontecer, tá? Agora, a gente precisa... Dá uma baixadinha, por favor. Nós precisamos crer, gente, que Deus, Ele vai intervir e que Deus recompensa aqueles que creem e aqueles que obedecem a Ele de forma radical, aqueles que ousam renunciar, aqueles que ousam confiar. O Senhor proverá, gente, é uma das expressões interessantes da Bíblia que mostram que Deus vai agir no momento certo e Ele vai intervir na nossa vida, certo? Em tempos de situação financeira difícil, essa expressão Deus proverá pode ser um lembrete que mesmo em tempos de escassez, a fé em Deus pode trazer alívio e pode trazer soluções inesperadas na nossa vida. Então a gente precisa continuar crendo que o Deus proverá é o Deus que provê nas horas difíceis, nas horas financeiras difíceis. A gente continua crendo e a gente sabe que no momento certo Ele vai intervir na nossa vida. Amém? Amém. Em tempos de dificuldade com a saúde, Deus proverá o consolo necessário. Se Ele quiser, Ele vai providenciar a cura, Ele vai providenciar os meios, Ele vai te providenciar o que você precisa para passar por esse momento debaixo da sua graça. O que importa é permanecer com a tua fé firme, mesmo quando os ventos estão contrários. Permanecer firmados na rocha e acreditar que Deus pode fornecer tudo o que você precisa para enfrentar esse momento. Quando você precisa tomar uma decisão significativa na tua vida, uma decisão importante, o Deus proverá é aquele que você pode crer que Ele vai te dar a direção certa, na hora certa, e Ele vai te mostrar o caminho, porque Ele é o Deus que provê todas as coisas.
A gente precisa aprender, como Abraão, declarar algumas coisas na nossa vida. O Senhor vai intervir. O Senhor vai dar a direção. O Senhor vai trazer o livramento. O Senhor vai trazer a provisão. Nós vamos voltar e vamos adorá-lo juntos. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas alguma coisa Ele vai fazer. Na hora certa, Ele vai agir. A gente precisa acreditar que nessas horas difíceis, de decisões que precisam ser tomadas, Ele vai providenciar alívio para as nossas ansiedades, gente. Porque Ele é o Deus que faz isso. Em situações de conflito na família, tempos de luto muitas vezes, tempos de escassez, quando a gente está perdido, sem direção, sem saber o que fazer na vida da gente, o Senhor proverá. O Senhor proverá. Você pode dizer isso com toda a tua força, dizer: o Senhor proverá. Eu não sei qual é a tua necessidade, não sei de que ordem é essa necessidade, mas você precisa declarar: Ele proverá. Ele tem uma aliança comigo. Ele proverá tudo o que eu preciso. Ele vai prover amizades. Ele vai prover conforto. Ele vai prover tudo o que eu preciso para passar pelo que eu estou enfrentando. Ele proverá porque Ele é fiel. Ele é chamado de o Deus que provê. Isso tem a ver com o caráter de Deus. E a gente pode confiar no caráter daquele que faz essa promessa na nossa vida. Gente, essa é uma das palavras do apóstolo Paulo em Filipenses. Não andem ansiosos por coisa alguma, porque em tudo levem diante de Deus as suas necessidades, com orações e súplicas. E Deus proverá cada uma das vossas necessidades. Gente, uma das coisas que a gente precisa fazer é orar com fervor. Paulo fala de orações e súplicas. Muitas vezes nós falhamos porque não há fervor nas nossas orações. Muitas vezes a gente pede mais oração do que fica orando. E muitas vezes a nossa oração é só uma lamentação. Mas nós não aprendemos ainda o poder de uma oração fervorosa. De uma oração fervorosa, de uma intercessão fervorosa, de uma oração que crê, de uma oração que declara: nós vamos subir e vamos descer os dois juntos depois de ter adorado. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Ele vai intervir na hora certa. A oração fervorosa, diz a Bíblia, orar fervorosamente. Tem coisas que você não consegue delegar, tem coisas que é sua parte de fazer. Você até pode pedir oração, mas tem coisas que Deus só vai fazer na tua vida quando você se posiciona em oração e intercessão com fervor e com fé verdadeira diante dele. Tem horas que não adianta ficar esperneando, gente, pedindo oração para todo mundo. Podemos pedir, a Bíblia fala, é importante orar uns pelos outros, mas tem horas que eu tenho que me colocar na brecha. Tem horas que sou eu que tenho que me colocar na brecha por um filho, por uma filha, por uma esposa, por uma enfermidade, por uma provisão. Sou eu que tenho que me colocar na brecha, porque Deus diz que Ele, quando você entra no teu quarto, Ele vai ouvir a tua oração, gente. Isso é algo que não dá para delegar, não dá para terceirizar. E nós costumamos fazer isso. A oração fervorosa, diz Tiago, salvará o doente. Oração fervorosa, poucos de nós conhecem e sabem o que é uma oração fervorosa. Uma oração em que você chora diante da presença de Deus, em que você se derrama com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua fé diante de Deus. A oração verdadeira. Quando Deus fala para Jeremias, Ele diz: clama a mim e eu te responderei. Só que esse clama é grita. Grita como alguém que está desesperado. Grita a mim e eu te responderei. A oração fervorosa, que poucos conhecem. Eu quero partir para o final da minha mensagem, gente, e perguntar aqui se você identificou na tua vida alguma crença limitante. Algo que te paralisa. Algo que você diz assim: não vai dar. Não tem como, isso eu não consigo. E quem sabe você até precisa de ajuda para vencer uma dessas crenças. Isso muitas vezes tem a ver com a nossa infância. Tem a ver com a vida que a gente viveu na infância. Às vezes a gente foi tão humilhado,
Ouvimos tantas coisas que nos jogaram para baixo, que diminuíram a nossa autoestima, que é um processo para restaurar e vencer isso. Mas saiba que com Deus é possível vencer crenças limitantes, viver uma vida livre, gente. Por isso Jesus diz que a verdade liberta, porque nós não somos escravos desse tipo de crenças. É o diabo interessado, né? Diz que quando Deus fez a criação, ele realizou a criação, as aves não tinham asas, né? E Deus colocou algumas asas à disposição de alguns animais que quisessem voar. E muitas olharam e disseram assim, não, isso aqui é pesado, eu não vou carregar isso aqui. Eu não quero ficar carregando esse troço, é grande, é pesado, eu não tenho interesse. E muitas delas, e aí ficaram só ciscando. Enquanto as outras aceitaram o desafio de carregar aquele peso, mas puderam voar. Aprenderam a voar e conseguiram voar. Então, muitas vezes a gente tem que se livrar. Você conhece a parábola do rio que tinha medo de virar lodo? Alguém conhece a parábola do rio que tinha medo de virar lodo? Era um rio que corria e de repente ele ficou com medo de virar lodo, ele parou. Ele começou a cheirar mal. E aí o Criador veio e disse, por que ele tinha parado? Não, é porque eu fiquei com medo de virar lodo. E ele estava fazendo exatamente o contrário. Ao invés de continuar correndo, e o Criador disse para ele, você precisa ficar sempre conectado com as fontes, porque se você continuar conectado às fontes, você vai desaguar no mar e você nunca vai virar lodo. Não permita que essas crenças te paralisem, gente. Não permita que essas crenças, muitas vezes até demoníacas, porque vão contra a Bíblia, vão contra aquilo que Deus liberou sobre a tua vida. Não permita que esse tipo de crença te paralise. Não, a gente não pode permitir isso. Uma outra aplicação aqui, o que é que nos impede de viver uma fé mais comprometida? Uma fé mais obediente? O que é que nos impede de largar coisas que a gente sabe que desagradam a Deus? Comportamentos, atitudes. O que é que nos impede? Saiba que nada que você larga, você vai perder. Não tem como sair perdendo. O que é que nos impede de viver uma vida mais obediente a Deus? Uma obediência mais radical a Deus? O que é que nos impede? Por que a gente não consegue isso? Nós precisamos continuar obedientes a Deus, mesmo quando ninguém está vendo nada. Ter o temor de Deus no coração. Viver uma vida de obediência naquelas áreas em que ninguém está vendo nada. Naquelas situações que ninguém vê, que ninguém enxerga. Ali você escolhe obedecer a Deus e dizer, eu não vou fazer isso porque isso desagrada a Deus. Isso é vida de fé, é coisa prática. Amém? Amém. Queria que você ficasse de pé. Eu queria orar por você que identificou alguma crença na tua vida que você não consegue superar. Nunca vai dar certo, eu nunca vou conseguir isso. Eu queria que você viesse aqui na frente, para a gente orar por você, para que se inicie na tua vida um processo de cura. E que você possa sair dizendo que esse negócio não vai dar, sabe? Se prontifique a tirar da tua vida. Eu nunca vou conseguir ser um crente fiel. Eu nunca vou conseguir ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu nunca vou conseguir sair do lugar que eu estou. Eu nunca vou ser feliz em tal área da minha vida. Você já parou para pensar que isso é uma trava? Que foi Deus que disse isso para você? Essa área que você identificou aí, foi Deus que te falou isso? Gente, se não foi Deus, então você pode. Você pode viver uma vida de maior obediência. Você pode experimentar o Deus proverá na tua vida. Você pode ter experiências com Deus maiores do que você já teve até agora. Posso ouvir um amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro para que essa área que cada um aqui identificou, Deus, essa crença que não é verdadeira, essa crença que é da alma humana muitas vezes, essa crença que limita, essa crença que traz limitações,
dizendo não vai dar, como Moisés, Senhor, dizendo eu não sei falar, dizendo eu não sou isso, a minha boca é pesada, não vão acreditar em mim. Senhor, quebra essas crenças na nossa vida, essas fortalezas sejam quebradas, Pai. Se não foi o Senhor que disse, então nós podemos. Senhor, providencia aqui na vida de irmãos e irmãs, providencia, porque Tu és o Deus que provê, Tu és o Deus que provê, Tu és o Deus que intervém, Tu és o Deus que intervém com milagres. Na hora certa, Senhor, tinha um carneiro lá do lado, na hora certa tinha um carneiro amarrado pelo chifre, pertinho de onde eles estavam, e aquele carneiro foi sacrificado, porque Tu és o Deus que provê, Tu és o Deus que faz milagres. Senhor, quebra essas crenças, quebra tudo aquilo que nos limita, tudo aquilo que a gente olha e diz não vai dar. Tira isso do nosso vocabulário, Senhor. Deus, que o Senhor possa fazer o Teu povo crer. Traz essa fé, Senhor, que não é guiada por circunstâncias, que permanece firme quando os ventos estão contrários, que permanece firme quando tudo diz não, quando tudo está piorando. Aumenta a fé do Teu povo, aumenta o nível de crença em cada um aqui, Senhor. Deus, entra com providência na vida daqueles que precisam de providência. Entra com providência naqueles que precisam de saúde, daqueles que precisam de recursos, daqueles que precisam de trabalho, daqueles que precisam vencer alguma limitação na sua vida. Senhor, entra com providência. Tu és o Deus que provê, ó Deus. Senhor, toda baixa autoestima seja quebrada e que Tu possa mostrar ao Teu povo, Senhor, que tudo é possível. Que tudo é possível àquele que crê, Senhor. Era impossível, até que alguém foi lá e fez. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo. Abençoa o Teu povo, Senhor. Tu nos deste vitória, Senhor. Tu liberou sobre o Teu povo palavras de vitória. Somos nós que nos limitamos. Pai querido, em nome de Jesus, toda voz contrária, toda voz maligna, toda voz da alma, caia por terra e dê voz, a voz que é a voz do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a viver uma vida mais comprometida contigo, uma vida de obediência, uma fé fervorosa, Senhor, uma fé fervorosa. Nos ajuda a alcançar aquilo que nós não alcançamos ainda, um nível de compromisso contigo mais elevado, Senhor. Nos ajuda a sermos filhos obedientes, que não questionam o Senhor, Pai. Nós oramos na autoridade do nome de Jesus, para que essas fortalezas sejam quebradas na vida do Teu povo, ó Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos indo já para o final da nossa celebração. Eu queria só dar um aviso aqui, gente. Nós vamos ter quarta-feira agora o Desperta Débora, e nós estamos nos reunindo, os homens aqui estão se reunindo para orar também. Então, nós vamos tomar agora também para o segundo semestre, nos passos que nós temos da nossa plantação, dar uma intensificada na vida de oração da igreja. E nós queremos te desafiar a estar com a gente aqui quarta-feira. Mulheres e homens orando e intercedendo pelos nossos filhos, mas intercedendo também pela vida da igreja. Eu queria te desafiar, você lembrar de orar na sua casa pelo nosso projeto de plantação. Essa igreja que nós estamos plantando ainda é um projeto de plantação. E eu queria te desafiar a ser um intercessor, a orar pela plantação dessa igreja, a orar para que essa igreja seja renovada, a orar para que através dessa igreja pessoas conheçam a Jesus, para que pessoas se decidam por Cristo, para que pessoas se decidam pelo batismo. Então eu queria te convidar a ser um intercessor, orar em família pela plantação dessa igreja, orar por mais obreiros, orar por pessoas que se dispõem a servir a Deus. Nós temos ainda muitas limitações em muitas áreas, e nós queremos em oração. A Bíblia fala, o Senhor Jesus nos ensina a orar para que venham mais trabalhadores para a sua seara.
E eu quero desafiar você, seja um intercessor, esteja orando pelo projeto de plantação da IPI Muná. Amém? Quantos aqui aceitam esse desafio? Ninguém até agora. Aceita o desafio. Quantos aqui aceitam o desafio de orar pelo projeto de plantação? Eu quero te desafiar a estar orando, porque a oração, gente, é a que vai fazer a diferença. É quando o povo de Deus se levanta para orar, é que nós vamos ver a coisa andando de verdade. Nós temos uma reunião de oração online, domingo, 10 da manhã, também, que você pode participar, tá bom? Eu vou puxar a orelha de algumas pessoas aqui, não de todo mundo, tá? Tem gente que não gosta de reunião online, tá? Daí não participa da online, mas também não participa da presencial, porque é presencial, mas daí não vem. Então a gente sabe que uma das maiores dificuldades da igreja é a oração. Então a gente pode participar, a gente pode se envolver de alguma forma com a vida de oração da igreja. Amém? Amém. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do seu Santo Espírito sejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todos aqueles que nesse momento estão reunidos adorando e fazendo um culto ao Senhor Jesus Cristo. Que assim seja em nome de Jesus. Amém? E amém. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.